Mas como assim? Convite especial para você. Final de ano está chegando e vamos celebrar as vitórias de Deus em nossas vidas? Nós sempre pedimos, né? Mas também a gratidão é muito importante. Devemos ter um coração grato a Deus por tudo que vivemos, simplesmente, gente, por estarmos vivos. Olha que graça, que dom que é celebrar a vida. Isso mesmo, eu encontro Osana Brasil, que vai acontecer na nossa sede em Cachoeira Paulista, dos dias 7 a 9 de dezembro, com o tema O Senhor ama seu povo e honra os humildes com a vitória. Contará com a presença do Padre Roger Luiz, Padre Marcelo Rossi, Padre Fábio de Melo, Luzia Santiago, Márcio Mendes. Então, organize aí sua caravana, né? Convida a sua família. Vamos fazer um passeio de final de ano. Vamos para Cachoeira Paulista? Para você ter mais informações, entre no site eventos.cançãonova.com. E já quero pedir a você que está ligadinho no Manhã Viva a participar conosco. Vamos estar falando já já sobre alienação parental. Você tem alguma dúvida sobre isso? O que é a alienação parental? O que isso pode prejudicar os seus filhos? Mande para nós no @manhãviva, o facebook.com/manhãviva. Já vou chegar aqui pertinho da Roneida. Bem-vinda, Roneida. Obrigada, bom dia. Bom dia para você também. Roneida, o que é então a alienação parental? Então, se a gente for pensar, alienação parental é uma terminologia recente, né, que a gente vem usando, mas é algo que já acontece há tanto tempo. Então, o que seria isso? São as interferências na formação psicológica nas crianças e nos adolescentes, ocasionadas pelos pais, né, genitores, e às vezes até outros familiares também, cuidadores, que falam, se a gente for pensar, o que seria de uma forma mais simples? Falar mal do pai ou da mãe para aquela criança, né? Então, isso seria alienação parental. Isso acontece só, né, quando dentro do ambiente que os pais estão separados ou dentro de casa também? Rose, isso acontece também dentro de casa, tá? Mas essa terminologia, né, quando a gente fala da alienação parental, geralmente a gente se refere mais à questão de pais separados, né? Quando um dos genitores, na realidade a gente pensa o seguinte, é uma separação às vezes mal resolvida e que a criança, ela serve para atingir o outro, né? Então, ela é usada para atingir o outro, de acordo com as questões que ficaram ali, que não foram bem resolvidas. E aí a formação psíquica dessa criança, ela vai ficar comprometida, não só na fase, no momento, mas na vida futura dela, até nos relacionamentos, que provavelmente a gente vai falar daqui a pouquinho. O que pode causar isso na criança? Exatamente. Como que ela pode desenvolver ouvindo isso do pai e da mãe? Tá, então vamos começar então assim lá de trás. Quando a criança nasce, a primeira relação que ela tem de confiança, né, o vínculo de confiança é com os pais. Então ela vai crescendo, ela vai tendo essa relação com esses pais. E esses pais, eles vão se tornando heróis para essas crianças. Então, é o modelo para essas crianças. E no momento que um dos genitores, né, após uma separação, ou às vezes até dentro de casa, como você falou, ainda juntos, ele começa a denegrir a imagem do outro, a transformar a imagem do outro para aquela criança, essa criança começa a perder a confiança naquele modelo para ela. Ela não sabe mais se ela pode acreditar ou não, se ela pode confiar nessa pessoa, né? Continuar com esse vínculo, que é um vínculo extremamente forte para ela, para as relações dela. E aí começam os problemas. Então, na separação, vamos colocar, como que a criança pode apresentar indícios, né, de que tem alguma coisa ali acontecendo. Quando ela começa a se afastar desse outro, pode ser do pai ou da mãe, né, independente, quem está falando ali mal do outro, então ela vai se afastar, tendendo a ficar mais próxima daquele que está falando mal do outro. E isso gera um sofrimento muito grande na criança.
Então começa a surgir alguns sintomas, às vezes de agressividade, de uma extrema tristeza, né? Uma profunda tristeza que ela vai estar dando, podendo depois até transformar numa depressão. A gente pode observar um baixo rendimento escolar também, né? Modificou muito na escola. Então, quer dizer, o que está acontecendo? Né? Imagina o sofrimento para essa criança ter que ouvir coisas de alguém que você admirava tanto e que, de repente, não era aquela pessoa que você imaginava. É uma decepção para a criança, uma decepção, né? Exatamente. Inclusive, tem casos até de suicídio, dependendo de como a criança lida com isso. Às vezes, ela não consegue lidar com tamanha frustração. Então, essa tristeza vai sendo tão forte, vai se acumulando, vai se tornando uma depressão até acontecer um suicídio. E nós separamos, né, algumas atitudes comuns que quem está vivendo essa alienação parental possa ter. Vamos acompanhar. Esquecer de informar compromissos dos filhos que precisam da presença dos pais. Não avisar sobre consultas médicas. Fazer comentários desagradáveis sobre um dos genitores. Dizer que se sente abandonado quando o filho está com o pai ou a mãe. Esquecer de dar recados importantes. Falar de passeios incríveis quando o filho estará na casa de um dos pais. Isso estão atitudes que pode estar acontecendo na alienação parental, Exatamente. Né? Esses exemplos aqui agora falados, muitas vezes eles são inconscientes, tá? Mas para alguns não. Então a gente precisa de perceber o seguinte: pai e mãe, parece que eles não têm muita noção da importância que é a figura do outro, a presença do outro na vida para a formação psíquica do filho. Então isso fortalece a autoconfiança, fortalece o seu autoconhecimento. Então tudo isso é muito importante. E às vezes os pais realmente eles não conseguem lidar com essas situações e não dão tanta importância para isso. Se eles precisam se resolver, os pais, que façam longe dos filhos. Sim, não é? Sim. Porque eu acho que o filho ainda não tem, né, a condição para ouvir certas coisas, não é, Roneida? Não, eles não têm ainda estrutura psicológica para isso, né? Porque, conforme eu falei, a família é a base. Então, uma base bem estruturada, né, de uma família, independente de serem casados ou não, mas quando esses pais conseguem se entender, pelo menos para a educação dos filhos, a gente consegue ter um resultado melhor, né? Agora, quando há esses desentendimentos, esses conflitos, essa criança fica aí nesse meio, é como se fosse uma guerra e essa criança aí no meio, servindo para poder alfinetar, para poder realmente agredir ao outro. Então, o que os pais precisam fazer para prevenir que isso aconteça, não deixar que isso aconteça dentro de casa? Primeira coisa é saber da importância do papel de cada um na vida do filho, né? Destruir, denegrir, modificar essa imagem do outro, isso não vai fazer bem para o filho. Então, se esses pais conseguem se entender, falar a mesma língua para a educação dos filhos, o resultado vai ser muito melhor. Então, é importante que eles entendam, o casamento não deu certo, mas o que eles construíram ali, foi a questão do o filho, aquilo ali deu certo. O pai que a mãe escolheu para ser o pai do seu filho é aquele. Então, o filho ele tem que também honrar aquilo, ser grato a esse pai, como a mãe também, e vice-versa. E o pai também com a mãe. Então, se o pai escolheu também aquela esposa, né, para ser a mãe, aquela mulher para ser a mãe do filho, é importante da gratidão. Você até falou a questão da importância da gratidão na nossa vida. É verdade. Né, por aquele momento. E os dois tentarem realmente se entender. Não conseguiram se entender como casal, mas pai e mãe, eles serão para o resto da vida daquela criança, daquele adolescente.
E qual a importância, né, dessa educação em casa, principalmente na fé? Então, os valores são tão importantes ser passado desde pequenininho para as crianças, Rose. Com certeza. Então, assim, os valores, essa fé que eles têm, né, essa espiritualidade que é, quando bem trabalhada, a gente consegue, é o que a gente fala, é uma base, é um suporte que tem para a criança crescer de uma forma mais estruturada, mais segura, né? Às vezes, se não tem conselhos fora, conselhos de amigos, conselhos de outros lugares, que tenha pelo menos o conselho dos próprios valores que foram inseridos na vida dessa criança, né? Então, eu acho que isso, passar os valores, independente de quais são, para essa criança, é extremamente importante. Com certeza. Peço um minutinho seu aqui, Sim, Roneida, claro. porque nós vamos chamar mais uma vez São Paulo. BH e São Paulo estão caminhando juntinhos, como vocês estão percebendo. Estamos fazendo uma ótima parceria, né? E a Elisângela, lá em São Paulo, tem mais novidades para nós. Vamos acompanhar. Bom dia, Elisângela. Bom dia, Roselaine. Bom dia também a você que está acompanhando o programa Manhã Viva nesta quarta-feira. Nós estamos aqui na Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano, aqui em São Paulo. E nós hoje vamos dar início a um cerco de Jericó. Aquela oração que ajuda a quebrar as muralhas? Pois é, hoje vai começar aqui em São Paulo este tempo forte de oração. Mas quem vai falar melhor para nós é o Padre Fábio Camargos. Bom dia, Padre, bem-vindo. Olá, bom dia, Elisângela. Bom dia você que nos acompanha agora pelo Manhã Viva, em especial você que é daqui de São Paulo. Um grande abraço para todos que estão acompanhando a TV Canção Nova. Padre, eu gostaria que o senhor dissesse para nós o que é cerco de Jericó e qual o seu objetivo. Bom, interessante, Elisângela, que nas nossas andanças de padre, a oração do cerco de Jericó é muito comum. E num dos lugares que eu fui, uma pessoa disse para mim assim: bom, padre, eu fui todos os dias do terço de Jericó. Eu falei, mas não é terço, é cerco. Porque a palavra de Deus nos diz que quando Josué foi entrar na terra prometida, levando todo o povo de Deus, que eles se depararam com uma cidade pagã, arrogante, que se chamava Jericó. Foi a primeira cidade da Galileia, ali na região da Judéia. Então, eles disseram, bom, como nós vamos entrar na terra que Deus prometeu? E Deus disse para eles, deem 7 voltas em volta da cidade. Na última volta vocês gritem de louvor, e as muralhas cairão e a terra será de vocês. O cerco de Jericó é essa espiritualidade que a gente resgata da palavra de Deus, onde a gente faz 7 dias de louvor, e diante de nós as muralhas que o diabo levantou, todas elas têm que cair diante do poder de Deus. E é isso que vamos fazer hoje aqui na Catedral Nossa Senhora do Líbano, em São Paulo. Serão 7 quartas-feiras, onde a gente vai fazer um momento intenso, carismático, de louvor. Durante 7 quartas-feiras, para contemplar as muralhas caindo diante dos nossos olhos. Amém. Quantas muralhas nós temos para serem derrubadas as nossas vidas, não é mesmo? Então você que está acompanhando, que é daqui de São Paulo, que esteja passando por aqui, venha participar conosco aqui na Rua Tamandaré 355, no bairro Liberdade. E você que talvez não esteja por São Paulo, faça na sua casa, procure alguma igreja próxima que tenha o cerco de Jericó, porque nós sabemos que várias igrejas realizam, ou até mesmo a forma de rezar o cerco de Jericó em casa, padre, porque eu sempre rezei uma forma que o padre Reginaldo Manzotti tem no site dele. Então fica aí a dica para que você possa rezar também. Mas além do cerco de Jericó, padre, que tem um tema lindo nesse tempo, né? Como o senhor dizia, já houve um cerco de Jericó no primeiro semestre. Neste segundo semestre também nós temos um tema maravilhoso. Qual é esse tema? Exato. Nós tivemos um cerco de Jericó para abrir o ano de 2018, primeiro semestre. Esse, portanto, é para fechar o ano. Nós queremos agradecer a Deus por tudo que Ele fez em 2018 e iniciar 2019. O tema do nosso cerco será: Jesus, eu confio em vós, a misericórdia que quebra todas as barreiras.
Amém. Essa misericórdia que todos nós queremos experimentar. Nós vamos ficando por aqui agradecendo a você por essa participação, por estar com você em mais uma manhã, agradecendo ao Padre pela sua disponibilidade. Muito obrigada. Eu que agradeço, sempre uma honra estar aqui com o pessoal da TV Canção Nova, direto no Manhã Viva. Um abraço também para Roselane Iria. É isso mesmo, gente. Fiquem com Deus e até a próxima. Ter vocês aqui, viu, gente? Dá para matar um pouquinho a saudade. Elisângela, Padre Fábio, muito obrigada. Imagino que bênção, que graça que vai ser esse seco de Jericó, hein? Então, você que é de São Paulo e região metropolitana, aproveite, hein, gente? Se eu estivesse lá, eu ia participar. Aproveite, não perca tempo. Gente, vamos para um breve intervalo e já voltamos conversando com a Roneida sobre alienação parental. Até já. Manhã Viva de volta e a nossa equipe preparou uma matéria sobre alienação parental e a contribuição da legislação na defesa dos filhos e da família. Vamos acompanhar. Um dia, o casal resolveu viver sob o mesmo teto. Tiveram filhos. E por vários motivos, resolveram optar pela separação. Mas continuaram a ser pai e mãe. E o relacionamento que nasceu do amor acabou em alienação parental. Alienação parental nada mais é que a decorrência de uma chantagem emocional dos pais, os genitores responsáveis pelo outro genitor, que ele se torna um alienante. O que acontece de fato? O genitor, que é o responsável, usa de muitas vezes o lado emocional da criança ou do adolescente, porque não é só na criança, tem adolescente que é influenciado de forma negativa, para poder adquirir direitos em benefício próprio do genitor, que é o responsável. Normalmente, nos casos que a gente mais vê hoje, são as mães que ficam com os filhos. E, infelizmente, às vezes usam contra, ou até os avós também que são responsáveis, eles, em decorrência de interesses próprios, acabam prejudicando as crianças. Então, hoje é conhecida também como a síndrome, o ZAP, Síndrome da Alienação Parental. De acordo com pesquisa realizada pelo IBGE, o número de divórcios no Brasil saltou de 130 mil para 341 mil entre 2004 e 2014. Isso significa um aumento de 161% em 10 anos. As manifestações da alienação parental, gente, é importantíssimo vocês observarem no relacionamento do dia a dia, até entre nossos familiares, porque é a forma que o genitor responsável, no caso, estou exemplificando aqui a mãe, porque a maioria dos casos em separação, a mãe é que cuida. Então, a gente vê isso no dia a dia. É a mãe constrangendo o filho, falando mal do pai, ou vice-versa, porque normalmente é o genitor responsável. É a mãe omitindo informações de super relevância para o pai na criação, por exemplo, problemas de saúde, mau aproveitamento na escola, dificuldade de relacionamento. Então, essas são manifestações que você já pode observar. Vários efeitos. Irritabilidade, baixa concentração, depressão, muita angústia, introspecção, falta de apetite. A criança vai se fechando no mundo e muitas das vezes o pai, que no caso, ou a mãe, que é o alienante, não consegue captar, não sabe o porquê. E muitas vezes ele ouve a mãe reclamando do pai, ele ouve a mãe culpando o pai em todas as situações, por o pai não estar presente, por o pai não ter dado uma vida melhor e ter abandonado a família. Chegando em casos extremos de comportamento suicida. Eu conheço uma criança que tentou suicídio para chamar a atenção do pai, com 6 anos de idade, numa situação dessa. Porque assim, ela via a mãe tanto reclamando do pai, da ausência do pai dentro de casa, ela achou que, buscando suicídio, que ela entraria na frente do carro e depois ela voltaria para falar com o pai por que ela fez isso. Mas, graças a Deus, foi socorrida em tempo.
A lei veio para contribuir exatamente diante a vara de família, ela vai dar prioridade, vai comunicar de imediato ao Ministério Público e ela vai averiguar a situação. Se for preciso, ela vai colocar o alienante junto com o alienado para poder fazerem tratamento psicológico, para acompanhamento. Ela vai advertir, ela pode multar, ela pode inclusive separar a vítima, né, a criança ou adolescente, da mãe, no caso o genitor que está fazendo esse tipo de chantagem. Ela pode trocar a guarda da pessoa, da chantagista, para o outro, né, para o outro genitor responsável. E pode também colocar um convívio maior, modificar essa guarda da criança. Quando caracterizado todas essas alienações, né, você tem que ajuizar uma ação, você tem que procurar, claro, de forma orientada por psicólogo, procurar uma vara de família, e para que a vara de família possa realmente ouvir até a vítima. Tem psicólogos especializados na área de família para poder, que ajudam, né, que interferem nesse acompanhamento, para poder sanar o problema e tirar a criança desse convívio. Se for preciso, eles tiram a criança, passam até a guarda para avós. Então, assim, existe um trabalho intenso junto da promotoria com a juíza da vara civil, né, no caso da vara de família, para poder resolver o problema, sanar o problema, correndo o risco, inclusive, de tirar a guarda do genitor que está provocando essa alienação, porque é muito grave. Olha, realmente é uma situação bem delicada e, como você falou, né, Roneida, Sim. até inconsciente, né? Sim, sim. Que a gente precisa estar atento. Uhum. É interessante essa questão da lei ter vindo, por quê? Por que veio uma lei, né, para alienação parental? Na realidade, ela veio para proteger a família, proteger esses filhos, proteger, às vezes, o pai ou a mãe, enfim, de certa forma, para a estrutura familiar. Então, essa lei, ela veio realmente na intenção de proteger. Agora, Rose, não é muito fácil a gente comprovar, né, legalmente a questão da alienação. Para isso, precisa de uma equipe multidisciplinar para poder, né, realmente estar tendo essa comprovação. E os sintomas, né, o que acontece com essa criança, ele já tem que estar algum tempo acontecendo. Então, no início, a gente não consegue perceber isso. Como você falou, né, e ela trouxe, são várias coisas que vai prejudicando o desenvolvimento da criança. Sim, né? Exatamente. E muitas vezes os pais nem imaginam que é por causa disso, né? Porque é uma coisa tão natural que acontece que para eles não tem tanta importância, tanto significado assim. Então as coisas vão acontecendo. E aí é a hora realmente ali, né, de estar buscando uma ajuda, uma orientação realmente com advogados, com psicólogos, assistente social entra também para esse momento mesmo, né, dessa comprovação. Então, são vários profissionais que vão estar contribuindo para realmente, olha, está acontecendo isso. E aí vem as punições, né, que é o que a lei coloca. A alienação parental, ela não é considerada um crime, ela é considerada uma violência, né? Então, essa lei vem para ela poder realmente o quê? Alertar esses pais e, às vezes, ter algumas sanções, realmente que isso é necessário. Porque, às vezes, mesmo sabendo que está acontecendo aquilo, ainda os pais persistem. Então, vem as punições. Persiste no erro, né? Até o caso mais grave de se chegar numa sanção de que esse filho vai ter que realmente deixar de ter contato com esse pai ou a mãe. E, Roneida, quais são as consequências futuras, né? Que adulto que essa criança pode um dia tornar assim? Ótima pergunta. Olha só, primeira coisa, vínculo de confiança inicial, com quem acontece? Pai e mãe. Quando se perde, quando se quebra isso, quando isso é destruído, né? O que acontece? Com certeza, consequentemente, as relações futuras dessa pessoa, dessa criança, né, quando se torna um adolescente, um adulto, também vão ficar estremecidas.
Então, vai ser difícil de criar vínculo. Pode até ser uma pessoa extremamente sociável, mas manter um vínculo afetivo, às vezes, vai dificultar para essa pessoa. Pode ser vínculo amoroso, pode ser vínculo profissional, vínculo de amizade, não importa. É uma dificuldade que essa pessoa vai apresentar, né? Exatamente, lá na frente. E sem falar, assim, da dificuldade em lidar com algumas frustrações, às vezes pessoas que mentem compulsivamente, né? Elas criam situações, ou seja, ela perdeu ali a base e aí ela foi construindo em cima de algo que ela não conseguiu elaborar. E aí vem aí a questão da importância de um trabalho feito com um profissional, no caso, um psicólogo, né? Qual que é o papel do psicólogo num caso desse, né? Para a gente trabalhar. É ressignificar essa dor, né? Porque é uma dor para a criança, lembra? A gente falando do sofrimento, da tristeza. Uma angústia, uma angústia. Então, a elaboração dessas questões, porque é fato, aconteceu, houve o sentimento. Como essa criança lidou, né, com essa questão? Então, ela precisa de elaborar isso. Então, é importante, sim, o trabalho profissional nesse momento, porque sozinha eles não vão conseguir elaborar. Fica algo mal resolvido. Qual que é o papel aí também, Roneida, da família, vamos dizer, maior, né? Dos avós, dos padrinhos, dos amigos próximos, que pode estar vendo essa situação, como que eles podem contribuir? Primeira coisa, eles podem contribuir positivamente ou eles podem contribuir negativamente. Tem casos, Rose, também de que esses parentes, né, avós, tios, pessoas que cuidam, amigos, eles reforçam aquele comportamento negativo de um pai ou de uma mãe em relação ao outro genitor. Então, eles vão reforçar. Então, isso eles estão fazendo um reforço, dando um reforço negativo. Eles precisam fazer um reforço positivo. Positivo. Então, eles precisam de contribuir, né, fazendo o quê? Transformando, olha, seu pai ou sua mãe, ele tem algumas dificuldades, tem algumas coisas que realmente não são legais, mas ele tem tanta coisa boa. Então, vamos olhar o lado positivo disso. Se a gente for pensar, todo mundo tem um lado bom e ruim. Todo mundo tem as suas fraquezas, né? Todo mundo, E se a gente começar a olhar somente o lado negativo das pessoas, a tendência da gente, às vezes, se afastar, ou da gente ficar com raiva, ou da gente fazer outras coisas mais. Então, vamos tentar olhar o lado positivo. É o que essas pessoas que estão ao redor precisam de fazer, porque senão vai criando uma bola de neve e cada vez mais a criança vai, né, tendo mais dificuldade e mais complicação ainda. E quando um casal já percebe que está vivendo essa situação, o que eles devem fazer? Você fala quando ele já... A questão da consciência da alienação e quando parental? Eles tomam consciência que estão vivendo essa alienação. Aqui, a partir do momento que toma essa consciência, é muito positivo. Aí eles vão começar a fazer mudanças, mesmo com muita dificuldade. Mas, geralmente, é inconsciente que acontece isso. Inconscientemente que eles cometem esses atos. Porque quando eles tomam essa consciência e eles percebem realmente o mal que eles estão fazendo àquela criança, geralmente tem mudanças. Agora, quando não conseguem fazer essas mudanças, ajuda realmente profissional. Precisa pedir ajuda. Precisa, não consegue. São várias questões aí por trás que estão envolvidas, entendeu? Não é somente a separação, a relação ali da educação com o filho, são outras questões que as pessoas trazem de outras relações passadas lá atrás, sejam elas familiares, situações de outras relações sociais, enfim. Pois é, então aí a gente precisa trabalhar, né, como você falou, o positivo, né, quem está perto, está percebendo que isso está acontecendo, chamar atenção, né, Roneida? Sim. Um avô, ao invés de fazer coisas, trazer o negativo, traz o positivo. Isso. E chamar a pessoa à consciência
é o fulano, vai buscar ajuda. Isso, Não é? exatamente. É realmente assim, tentar abrir os olhos, né, para essa pessoa das consequências que podem vir lá na frente. Então, Rose, eu sempre sempre falo da importância da informação. Isso que nós estamos fazendo aqui agora é a gente informar para algumas pessoas, porque às vezes elas não têm muita consciência, né, do que podem estar fazendo. Então, debates, participar de palestras, de buscar informações, às vezes até na internet mesmo. Tem muitos profissionais que falam sobre o assunto, né? Então, ficar atentos, conversar com outros familiares, com pais também, conversar com profissionais. Quando vê que tem alguma coisa de errado, por que não buscar uma ajuda para si mesmo? Né? Buscar um autoconhecimento. Deixa eu ver o que está acontecendo, o que eu posso fazer de melhor, o que eu estou fazendo que não está sendo legal. Então, a gente tomando essa consciência, com certeza a gente vai conseguir ajudar as pessoas também que estão. Vamos primeiro ajudar a gente, para depois a gente ajudar. É muito importante. Porque quando a gente se conhece, a gente conhece os nossos limites, né? Exatamente. E a gente conhecendo os limites, a gente fala, nossa, eu preciso mudar, eu preciso melhorar, buscar uma ajuda, um profissional, também em Deus, Sim. né? Buscar você que vive uma fé, buscar viver o perdão, o respeito, a reconciliação. Sim, né? sim. Se não está bem com aquela pessoa, chamar, né, o marido, o cônjuge, né, a esposa e falar, fulano, eu quero te perdoar por isso e por isso. Como esses valores, hoje em dia, precisam ser recuperados nas famílias, né, Sim. Roneida? Eu percebo que, né, dentro do consultório a gente vê muito, e às vezes fora também, que quando a pessoa resgata alguns valores que tinha e que eles estavam adormecidos, por exemplo, a questão da fé, espiritualidade, tudo isso fortalece a pessoa para ela dar continuidade na caminhada dela. É como se ela desse um direcionamento, uma luz ali naquele caminho, e aí a pessoa consegue continuar a trilhar ali aquele caminho, né, Consegue de uma forma superar, positiva. né? Exatamente. Então, a fé é algo que dá muita força, sim, para as pessoas. Não tem Porque dúvida. às vezes um problema, uma situação que está tão grande, né? Você vai vendo que tem caminho, tem solução, tem direção e vai se resolvendo, né? Roneida, e a criança que é muito pequena, né? Ela tem consciência do que ela está vivendo ali, dessa alienação parental? Não tem consciência. Ela sofre, mas ela não entende o porquê daquilo. Então, a cabecinha da criança fica totalmente bagunçada, desestruturada realmente. Porque o que acontece com os pais, ela não tem noção nenhuma, ela sabe que aquilo ali não é bom, mas ela não sabe tamanha dificuldade, tamanho conflito que tem ali por trás. Por isso que, às vezes, é importante, né, no momento onde que os pais estão se desentendendo, está tendo alguma discussão, uma coisa assim, que não faça isso perto das crianças, né? A gente está falando principalmente dos pequenininhos. Nem dos maiores é bom, mas principalmente dos pequenininhos, porque eles não têm um entendimento sobre isso. Então, aquilo ali vai causar o quê? Angústia, medo, insegurança. A criança vai realmente assim ficar muito mais introspectiva, até com medo de se relacionar com outras pessoas mesmo. Se ela não está tendo uma estrutura ali, como é que ela vai conseguir se relacionar com o outro? Nem com os pais consegue? É verdade. Então, o que você falaria, Roneida, para aquela mãe, os pais que estão nos acompanhando neste momento pela TV Canção Nova? A mensagem que eu gostaria de deixar aqui é que os pais tomem consciência da importância do papel dos dois para essa criança, para a formação realmente desse ser, né, que é um desenvolvimento psíquico que ele vai estar tendo ali nesse momento também de estrutura, de educação. Então, esses pais, eles são extremamente responsáveis, eles são os primeiros a dar exemplo, a ser modelo para essa criança. Vamos tentar dar bons exemplos, né? E assim, é claro que, mesmo tendo os conflitos, né, entre o casal ali, não deixar que esse conflito atinja aquela criança, porque aquela criança ali, ela não tem culpa de nada daquilo ali que aconteceu com o casal.
Então, vamos passar, né, a acreditar que a gente consegue passar os valores e tentar falar a mesma língua para a educação dos filhos. Roneida, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Foi ótimo aqui o esclarecimento, as Que informações. Que bom. E até um próximo Manhã Viva, se Deus quiser, Se Deus quiser, isso aí. Muito obrigada a todos. Nada.